Olá, você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para continuar o nosso especial Barbenheimer, né? Já que a gente fez a nossa grande introdução à Greta Gerwig, maravilhosa, a gente vai falar sobre o outro diretor, o cara, né? O cara que está fazendo o outro filme dessa grande guerra, que é o nosso querido. Querido, Gui, você gosta dele? Querido. Eu Nosso gosto. querido Christopher Nolan, diretor mais pop, eu diria, né, do que a Greta Gerwig até. Sim, Pô, ele eu tem acho que ele é mais. muitos lançamentos que furaram a bolha da cinefilia suja, alguns não furaram a bolha da cinefilia suja, mas ele tem aqui um período fortíssimo de filmes que geral conhece, muita gente entra em contato com esse cinema um pouco mais denso, né? Tipo, por assim dizer, né? Porque Uhum. o Nolan, ele faz filme pop que a galera acha que não é pop, né? É. Então, é um pouco mais denso do que o que a gente está acostumado para Hollywood. Eu acho que Oppenheimer vai ser mais denso do que toda a carreira dele, no geral. Mas a gente tem que falar sobre o nosso querido Christopher Nolan e selecionamos aqui um tecão da carreira dele, né, para falar hoje. Sim. E só. Você falou que ele é mais pop que a Greta, mas talvez até 2023, né? Porque Esse marco que, ano que tudo tá maluco, né? Que ela tá é, fazendo Barbie e ele tá fazendo Oppenheimer, né? o que tá fazendo de barulho Barbie é absurdo, né? Barbie com Eu, certeza é o eu grande demorei lançamento. para comprar meu ingresso de Oppenheimer, eu fui comprar, aí eu falei, pô, não vai ter mais, né? Pô, consegui comprar pro dia de estreia, um lugar bom, sabe? Tipo, um horário normal, assim, pô, absurdo, assim. Eu Barbie tudo achei. esgotado, né? O Barbie esgotado, abriu bem antes e esgotado há muito mais tempo. Loucura. Eu E acho olha que que Barbie é tem mais mais pop, sala. né? E tem mais sala. Sim, tem mais sala. Mas Bar- o IMAX ficou pro Oppenheimer, né? Não teve É, jeito, né? essa é a tristeza. A gente tem poucas salas IMAX aqui, né? Assim, a É, gente já tem pouco em São Paulo. No Brasil deve ser uma piada, inclusive. sim. Então, como a gente tem pouca sala IMAX, ficou tudo para Oppenheimer, que foi filmado em IMAX e tal. É. Eu, inclusive, vou ver no IMAX porque eles têm que ser vistos lá, eu acho. A gente não tem a sala específica que o Nolan quer, né? Não, Infelizmente. não tem, porque ele filmou em quantos minutos? Eu não lembro. A gente não vai ver do jeito que ele imaginou, né? Mas tá tudo bem, depois dá pra assistir até no celular. E aí, se você falar que vai assistir no celular, o Nolan vai. Ele não olha na sua cara mais, inclusive, viu? Pô, O e o, cara, o Scorsese compra essa briga aí, hein? o cara fechou a. O cara cancelou a parceria dele com a Warner de mais de 20 anos. Todos os filmes que a gente vai falar aqui hoje são parceria do Christopher Nolan com a Warner Brothers, né? O cara fechou a parceria dele com a Warner, falou que estava insatisfeito porque um dos motivos principais foi o fato de Tenet, aquela bomba, diga-se de passagem, não ter sido lançado direto no cinema, ter sido lançado junto com o HBO Max. E olha que estava na pandemia. Ele falou que É, os filmes dele têm que ser respeitados, não só dele, né? Ele levanta uma bandeira de que sim. filme é feito para ser visto na telona e feito como o diretor acha que tem que ser. Então ele fechou a parceria dele com a Warner por causa disso, cara. Loucura. Então, cuidado aí, se você estiver vendo filme se você pegar o mesmo ônibus que o Nolan, ali na linha vermelha, talvez, pegar um metrô, o Nolan estiver perto, não assiste filme dele lá não, mano. Ele vai ficar bravo com você. Não tá nem aí pra nada. Enfim, antes eu vou falar quais serão os filmes da nossa retrospectiva, que vão ser... Olha só, a gente vai começar com a trilogia do Batman, a gente vai falar sobre Inception, e pra fechar, a gente vai fechar ali em Interstellar. Ele tem muito mais filme que isso? Ele tem muito mais É. filme que isso. Ele tem muito filme melhor que isso? Questionável, mas ele tem filmes muito bons que vão ficar de fora dessa lista, mas é só uma retrospectiva para todo mundo ir assistir Oppenheimer sabendo quem é esse cara e sabendo outros filmes que a gente já viu dele. Então fica aí para ouvir esse papão sobre Christopher Nolan. Essa introdução já durou tempo demais. É. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir só para você já curtir o nosso canal, já curte o nosso canal, seja no Spotify, seja no YouTube, onde quer que você esteja vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo, bem-vinda. É, Obrigado por chegar aqui. Não sei como você chegou nessa maluquice.
Espero que você fique até o final e que você saia daqui amando mais o cinema, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de falar sobre cinema, a gente tem esse podcast que a gente lança pelo menos uma vez por semana, às vezes até 2 episódios por semana. A gente está sempre falando sobre cinema e a gente tem muito conteúdo nas redes sociais também de vídeos curtos. No YouTube a gente pretende fazer cada vez mais vídeo também. Então, segue a gente, vale a pena. Se você gosta de cinema, aqui você vai estar sempre bem informado, mas vai ter sempre uma boa discussão sobre filmes no geral, correto, Gui? Correto. Então é E isso, o bora falar. objetivo aqui, até o final do episódio, a pessoa tá com o ingresso garantido, né? Pra assistir Oppenheimer, né? A ideia é que a pessoa saia daqui metade Oppenheimer, porque eu sei que a outra metade ela já é Barbie. Então, É. pelo menos a gente quer te puxar um pouco pro lado sombrio dessa história toda, dessa maluquice. Isso, não precisa escolher, né? Dá pra ver os dois, tem Não precisa bastante sala escolher. disponível. Tem sala, tem filme. Assiste um, depois assiste outro. Qual que você vai ver primeiro? Não importa. Vê o que você quer ver primeiro. Assiste, mas veja tudo no cinema. Porque são filmes que valem a pena, com certeza. É. Então, partiu? Partiu, vamos lá. Cara, a gente vai falar sobre o Nolan, começando com a trilogia do Batman, por um motivo de cronologia, tá? O Christopher Nolan, ele começou a dirigir filmes lá em 98. Ele já é um diretor que, apesar de não ser velho, né? O Nolan, ele tem só 52 anos, então ele tem bastante tempo para fazer filme ainda. Tem, uns 30 anos dá pra fazer. É isso, tranquilamente. Isso é a ciência não avançar, né? Porque dependendo de como for, vai viver mais uns 100 anos aí o Christopher Nolan fazendo filme, e todos no cinema. Mesmo quando não existir mais cinema, ele vai estar lá. O Christopher Nolan, ele faz filme desde 98. Apesar de que esse filme de 98 dele, não vou dizer que todo mundo viu, né? É um filme chamado Following, eu mesmo não conhecia, então Eu, é um eu filme também não. é um filme de 1h10. Então ele já é longa-metragem, entendeu? Mas não é um filme que ninguém viu. Pro Nolan é curta, né? Ah, sim, para os padrões do Christopher Nolan, esse é um curta, não chega nem a média-metragem. Ele, quando vai listar os filmes, ele fala: eu fiz um curta. Que é o Following, exatamente. O primeiro longa dele, é o Memento, que é um filme que todo mundo não, né? Que a cinefilia adotou. A galera assistiu. Sim. É o famoso Amnésia. É um filme que vira e mexe, cai em listas aí de melhores filmes dos anos 2000 e tal. É um filme que você viu, né, Gui? Você é fã? Pô, eu gosto, assim, tipo, eu não sou fã, assim, quando eu vi. O Nolan pra mim não era esse grande cara, sabe? Tipo. Ah, acho que pra ninguém ainda, né? Não, então, é que eu não vi também. Eu não vi nos anos 2000, mas eu vi Ah, tá. logo ali, sabe? Tipo, ele não era esse grande cara a ser admirado. E, pô, eu gosto do filme. Eu acho, assim, ele uma maluquice controlada, assim. Uhum. E foi um grande divisor, assim, pra mim, sobre cinema, assim. Eu lembro que eu vi ele já tem aí, acho que eu vou chutar aí uns 15 anos, pelo menos, uns 15, 20 anos. Uhum. E, pô, eu gosto do filme, eu gosto bastante. Eu tô pra rever, mas eu gosto bastante. Essa coisa dele ser um divisor, né? É bem o que a gente estava falando antes e que eu realmente acho que é isso. O Nolan, ele é esse cara, né? Que você, tipo, assiste um filme quando você é jovem, né? Quando você é jovem, ainda tá começando a ver muito filme, você acaba vendo um filme do Nolan e você fala, pô, isso daqui é meio diferente, não é não? Das coisas que eu tô acostumado a ver. Então, Amnésia é esse ponto de partida. Depois ele fez um filme chamado Insônia, que nós dois não vimos, mas eu sei que ele é um filme grande, pelo menos em premiações e tal. E, Uhum. pô, elenco, né? Al Pacino, Hilda Swank, Robin Williams. O filme deve ser grande. E já é o primeiro dele distribuído pela Warner Bros. Então, essa parceria deles foi firmada ali em 2002. E aí a gente chega no que a gente tá querendo falar aqui, que é o primeiro filme da trilogia do Batman. Aí é o momento em que todo mundo passa a saber quem é esse cara, ou pelo menos assistir a um filme desse cara. Que é com Batman Begins lá em 2005. Você tá meio perdido? É o primeiro filme, ainda não é o filme do Coringa, que é o filme que todo mundo
todo mundo conhece mais, eu acho, né? Porque o Batman Begins eu lembro quando ele lançou. Meu pai, já falei isso outras vezes, é um grande fã de quadrinhos e tudo que é filme de herói ele gosta de assistir. E Batman Begins foi um grande momento, assim. Sim. E foi um filme blockbusterzão mesmo. A volta do Batman pro cinema, né? Depois Volta de do uns Batman 20 depois, anos aí, né? depois dele ter sido enterrado lá nos anos 90, né? O Batman, Forever, o último. acho que Batman e tinha sido Robin. Batman Forever, mano. Acho que tinha sido É. Batman Forever. E, pô, era aquele sentimento de que não vai mais fazer, sabe? Não vai dar mais. Infelizmente, ele virou isso daí, não vai ter como. Voltou a ser galhofa, né? Porque a história do Batman ela é sempre muito complexa, porque você tinha o Batman do Romero lá na TV, década de é. 70, 60, 70, não lembro, na televisão. E, pô, era uma galhofona pra titia, pra vovó saber quem é o Batman, pra criançada. E aí veio o Tim Burton e, em teoria, ele fez uma coisa um pouco mais densa, né? Já com temáticas um pouco mais intensas, né? E um visual bem mais sério do que a série antiga do Sim. Batman. E aí a parada ficou meio maluca, e aí voltou a galhofada, né? Quando chegou ali Batman e Robin, Batman Forever. Esses filmes, eles são bem mais. Não vou nem dizer que é pra titi e pra vovô. Ele é um filme que ele não sabia o que ele queria. Era um filme É. pra vender boneco, era um filme. Ele era mais pra criança, mas não se levava a sério, né? Ele Então, era pra criança, mas ele não era bem feito. Eu acho que essa é a parada. Ele é um filme meio perdido das ideias mesmo. É um filme ruim. E cementou aquela coisa de que, tipo, a criançada não ficou super interessada, vendeu boneco, vendeu tudo mais, carro do Batman. Eu tinha carro é. do Batman dessa época. Inclusive é o carro que aparece no Flash agora, né? É, mas É, esse que foi criado lá com o Tim o Tim Burton, né? Burton, pode É. crer. Mas o filme ele perdeu um pouco da identidade e virou aquela coisa de que foi uma bomba e não deu o dinheiro que se esperava dele. E aí, lá em 2005, o menino Christopher Nolan, ele pega pra fazer o Batman sério de novo. E aí, mais sério do que nunca, né? Vamos dizer assim, porque chega o Batman em Chicago, né? A Gotham, que é em Chicago. Então é um Gotham meio que num cenário que acabou com o cinema de super-herói, que é o cenário realista, né? Esse é um Batman realista. Então, ele não tem mais uma roupa, ele tem uma armadura. Ele não tem mais um carro que tem um visual bicudo e gótico. Ele tem um carro que é um carro militar. As armas dele são militarizadas. E tudo, tipo, é tudo num cenário e aí foi descrito pelo próprio Nolan, né? Se a gente fosse ter um herói bilionário na vida real, numa cidade real, num mundo real, como ele seria e quais seriam as implicações? É, vendeu bem essa ideia, virou uma grande trilogia. O primeiro filme mesmo, ele custou 150 milhões de dólares aqui usando o básico. E ele fez 370 milhões em bilheteria. A Warner falou muito obrigado. Se pagou legal, né? Ele se pagou legal. E, tipo, eu acho que pra Warner já tava bom isso. Entendeu? Se você lembra de Batman Begins, você gosta? Eu lembro, eu gosto, assim, eu acho que dos três é o que eu gosto menos, talvez, Uhum. mas eu gosto. Eu gosto, assim, eu acho que ele tenta trazer um negócio que, pelo que eu lembro dos filmes do Batman, não existe, né? Que é, tipo, a origem, né? Eu acho que a gente nunca teve origem, né? Porque eu acho que já é definido que todo mundo conhece o Batman, então você não precisa saber quem é o Batman, sabe? E aqui ele traz, né, uma origem, eu acho que ele explora, traz Ra's al Ghul, coisa que até então não tinha sido citado, né, que é Uhum. fundamental pro Batman, assim, em muitos conceitos, né? Aqui volta a palhaçada, né? Ah, colar de pérola, criança É, caindo no bueiro. Aqui volta a ter, né? Quando é, você. Porque isso é uma coisa, né, cara? A gente tá falando eu tô falando, né? Eu tô zoando aqui, como se o Batman Begins ele fosse mais fraco, mas ele não é fraco, ele é bom. Só que a questão ele é tão bem feito que ele
ele inspirou muita coisa que viria pra frente no cinema de super-heróis, né? Essa noção mesmo de que a DC é séria, sombria, escura, é muito por causa desse começo, do Batman Begins mesmo, que é uma identidade que eles tentaram perpassar depois por todo o universo cinematográfico da DC. Deu certo? Deu certo. Mas, tipo, aqui dá, né? Aqui Aqui dá. funciona. Aqui E é funciona. um Batman que demora a ter Batman, né? Pô, eu acho que o filme se sustenta bem, assim, mesmo sem o Batman durante tanto tempo, sabe? Uhum. É um Batman que você vai começar a ter Batman na metade do filme em diante, sabe? Tipo, 1 hora e meia de filme, alguma coisa assim. E mesmo assim, é bem Batman ainda. Eu gosto do filme. E funciona mesmo porque o nosso querido Christian Bale é um ótimo ator, né, cara? É um ótimo ator, um ótimo Batman, né? Então você consegue esperar, tipo, o Batman, né? O que a gente tá querendo dizer que não tem Batman, ele não tem ele vestido de Batman, Isso. lutando com o Batman. Você tem ele treinando pra ser do clã das sombras lá, na verdade, né? Isso. Ele não tá nem treinando pra ser Batman, ele tá treinando pra ser um ninja, né? Um Essa é a real. assassino, isso. Então, quando ele decide que ele vai ser Batman, já é É, longe no filme, já tá distante. sim. E até lá, o nosso querido Christian Bale tá segurando bem, né? Essa parada. E todo o plot é bem legal. Eu lembro de ter assistido quando eu era mais novo, né? Mais ou menos quando lançou. Eu tinha 10 anos quando lançou, mas eu vi depois mais velho também. E eu assisti até recentemente o Batman Begins, porque a Bia nunca tinha visto. Então a gente reviu a Batman Begins e o Dark Knight. Eu não apresentei ela pro Bane, não. Mas eu não apresentei ela pro Bane. Assim eu não mostrei ainda, mas até ali o Coringa a gente foi. É, então, eu lembro de rever Batman Begins e eu fiquei tipo, putz, na minha cabeça esse filme era até melhor. É, Melhor. Mas não é como se ele fosse ruim, o Batman de 2005. Ele é bem bom. Ele é bem bom. Ele só não é tão bom quanto esse segundo filme que a gente vai falar agora, de é. 2008, que é o Dark Knight, que, convenhamos, né? Ele é o filme, pelo menos até 2008 ali, não tinha como ser melhor que isso, né? É um filme perfeito de super-herói. Eu acho que ele é absurdo. Ele apresenta esse universo do Batman expandido, e aí ele traz o que o Batman é, que é o Batman é o vilão do Coringa, né? É. Essa é a ideia. E O primeiro filme, eu acho que, voltando um pouco do primeiro filme, o vilão é o Espantalho, né? E eu acho isso. que ele é muito superficial, assim, sabe? Tipo, Não, e no porque primeiro. fica construindo muito tempo o personagem, quem é o Batman, a origem, o assassino, né, dos pais, tem muito isso da revolta dele com o assassino, de querer vingança, o relacionamento dele, sabe? Então é muita coisa e pouco vilão, né? E chega no final do filme, você tá meio perdido, eles colocam mais elementos e coisas surgem do nada. A gente tá falando sem spoilers, né? Obviamente. Então, coisas surgem, e tem plot twist, e tem coisas que você fica meio tipo. O final do Batman, ele é um pouco menos bom, ele é um pouco decepcionante em relação a tudo que foi construído, eu acho. Então, É muita coisa para um filme só, né? eles querem fazer uma origem e colocar um vilão e colocar coisas pro futuro, e tudo fica um pouco demais. É. É, Aí aqui já no segundo já tá estabelecido, taca ali o vilão, apresenta o vilão e, e o filme inclusive, eles começa com aquela focam cena de nisso, né? abertura incrível, né? Do roubo do banco. O filme já começa com o pé na porta, é coisa linda. Esse filme aqui é coisa linda. Quando você assiste Batman Begins e acaba, eles já mostram a cartada, literalmente a cartinha, que Uhum. existe um Coringa nesse universo, né? E o Coringa, ele é importante pro Batman, gente. Infelizmente, aí, se você não é fã do Coringa, ele é importante pro Batman. E ele cresce muito. E eu lembro da grande repercussão na época, o filme The Dark Knight foi lançado em 2008, e tinha uma parada com o nosso aqui jaz, né, Heath Ledger, o nosso querido Heath Ledger, que ele era o galanzinho, ele era o cara da comédia romântica, ou o cara de Brokeback Mountain, ele já tinha feito, já tinha concorrido ao Oscar e tudo Ele mais. tinha uma cara limpa demais, né? Ele era muito. Ele é bonito, né? Ele é um cara bonito. Isso. E aí a gente tinha
esse cara vai fazer o Coringa. E eu lembro que a galera ficou desesperada na época. Não, porque esse cara não tem como, porque não vai dar, que não sei o quê. E aí a gente tem simplesmente o melhor filme de herói. Pô, um dos melhores, assim, sei lá, talvez um top 3 filmes de herói de todos os tempos, que é The Dark Knight em 2008, que é um absurdo. Ele pega tudo que ele setou, o Nolan, né, a gente falando aqui, ele pega tudo que ele setou no primeiro filme do Batman, ele fala, ok, essa cidade, Gotham, que é Chicago, essa cidade Gotham, ela já tem esse herói, mas ela não tem uma ameaça absurda, né? Tão A nível, realista né? e tão no mesmo nível que esse cara tá. Então a gente precisa criar um vilão que seja tão bom quanto. E, porra, ele tem um vilão que é tão bom quanto e melhor, né, cara? Porque esse filme The Dark Knight, inclusive, ele tem pouco Batman. Ele tem pouco do Batman. Ele E tem é muito. bom, assim, e por isso ele é bom. É bizarro, cara, porque ele não. Ele conseguiu criar uma coisa. E isso é ele mesmo, ele e o Jonathan Nolan, que escreveram o roteiro, né? É, É, o Jonathan não tá no primeiro, né? Só não. um adendo aqui. No primeiro tem o Goyer, né? Tem o David S. Goyer, que é a carta. Aham. Quando a DC não sabe o que fazer, eles jogam o David S. Goyer assim, e ele tá lá, né? Esse, inclusive, é Story by. Então, É, esse tem o David também, né? mas aí a parada é que, assim, eles conseguem criar um universo em que você não vai ficar, tipo, ah, beleza, mais um filme do Batman. Você não fica cansado do Batman no segundo filme. Porque você tem um vilão que, mano, tá fazendo tudo o que quer, velho. E, tipo, não só ele, mas o Harvey Dent também é mais um personagem muito interessante que eles introduzem nesse filme. E, mano, todo o plot, né? Assim, reassistindo, hoje, 2023, foi quando eu reassisti esse filme, ele tem muito aquela coisa meio é, dramática em excesso, né? Do herói e do vilão também. Ele é um Ah, pouco mas é um dramático em filme de excesso. quadrinho, né? É um filme de É, quadrinho, tá tudo é. bem. Ele é dramático em excesso? Talvez não. Talvez ele seja só dramático no que ele quer ser dramático mesmo. Uhum. Mas todos os personagens nesse filme, eles funcionam muito bem. Todas as cenas desse filme são muito boas. E, porra, toda a direção dele. O filme já passou a ser filmado em IMAX, né? Ele já passa a ser. Esse filme já é filmado em câmeras IMAX. E ele tem estilos de direção dentro do filme. Então, quando o Coringa tem cenas que o próprio personagem tá mostrando com a câmera. É filmado de um jeito diferente. Inclusive, se eu não me engano, aquelas cenas são dirigidas pelo próprio Heath Ledger. Uhum. Então, tem coisas nesse filme que são muito peculiares e muito particulares, e por mais que seja uma sequência, né? Sequência, ela sempre é um step back, né? A sequência, a gente tem esse costume da É. sequência não ser tão boa quanto o primeiro filme. Aqui não, cara. A sequência aqui, ela eleva até a sua memória do primeiro filme. É, Ela é aqui é o muito... gráfico ao contrário, né? Em vez de começar alto, dar uma caída e depois levantar de novo, aqui começa mais ou menos, sobe e depois volta, né? É, exatamente. Tipo, é muito louco como esse filme, The Dark Knight, ele é um marco na história do cinema blockbuster mesmo. Eu sei que pode parecer exagerado falar desse jeito, mas não é. Inclusive, depois que o filme foi lançado, existiu uma grande campanha para ele concorrer ao Oscar de melhor filme. é, e muita gente ficou decepcionada. Eu lembro, esse é o Oscar que, inclusive, tem o, o nosso querido Wolverine, que é o Hugh Jackman, apresentando, e ele faz Ah, tá. uma apresentação low cost, que ele fala, ele faz um musical ali no começo da apresentação do Oscar, falando sobre os filmes indicados, né? E tem um momento em que ele até fala, por que que aqui não tem o Batman? Ele literalmente sobe num carro do Batman lá e fala, porra, a gente só tá falando de The Dark Knight, pô, ninguém tá falando de outro filme. Todos esses outros filmes que estão aqui indicados são ótimos filmes, mas Dark Knight não tá nessa lista é uma sacanagem. Tipo, ele literalmente ele quase fala isso, sabe? Então, tipo, esse é um filme que ele fez uma campanha para Oscar e muita gente fala que ele foi esnobado porque é um filme de super-herói, é um filme blockbuster, não sei o quê. Era pra ele estar lá, entendeu? Tipo, esse filme, ele tá nesse nível aí. E eu acho que ele pavimenta a rua pra gente ter outros grandes filmes de herói e blockbuster mais pra frente e, tipo,
as pessoas entenderem que não é só um filme que leva muita gente pro cinema. Ele não é só um filme que as pessoas. Isso nos anos 2000, né? Porque antes os filmes muito bons também eram os filmes que levavam muita gente pro cinema. Mas é um filme que a gente quer que seja popular, mas sem sacrificar a qualidade mesmo. Sem sacrificar um ótimo roteiro, sem sacrificar ótimas atuações, sem sacrificar ótimas cenas de ação, cenas bem construídas, plot twists muito bons. Ele é um filme redondinho, assim, pra quem gosta de cinema, além de quem gosta de cinema de heróis, sabe? E The Dark Knight é absurdo, cara. É absurdo de verdade. É um acerto monumental do Nolan, de todo mundo que tá envolvido. Pô, eu gosto bastante também. Eu acho que da trilogia, assim, sem falar de todos do Nolan, porque aí eu acho que tem que pensar mais um pouco, mas é um dos melhores filmes aqui da trilogia, sem pensar duas vezes, assim. E aqui fazendo só um gancho com o Oppenheimer, né? Aqui a gente tem o Cillian Murphy de novo, né? Ele aparece como espantalho, né? E Já no aqui ele primeiro tá. filme, né? Então, e aqui tá nesse filme também, né? Que tem bastante Tá. espantalho também. Tem bastante espantalho também. Tem bastante vilão, né? A gente tem, acho que o que você falou do Harvard Dent, né? Que, Uhum. acho que todo mundo sabe. O Quem não sabe espantalho, a vai gente tem assistir, né? Coringa, e, pô, Não, e tem as máfias, né? Eles falam de. Eles citam até outros vilões do próprio Batman, que estão nos quadrinhos e tal. É um sim, filme, assim, pra tem quem bastante gosta, coisa. para quem gosta do universo de quadrinhos, esse filme é indispensável. Ele é indispensável mesmo, assim. E depois, em 2012, a gente tem o completo dessa trilogia, que, assim, esperava-se muito. Tivemos o revés, né, que o Heath Ledger faleceu, e os planos para esse roteiro mudaram, né? Porque É. era para ter Coringa nesse filme. Não sei se ele ia ser um grande ponto, eu não lembro se ele ia ser um grande ponto ou não, mas era para ter, e aí o cara morreu e eles ficaram, a gente substitui? Não tinha como substituir, né? Não tem. Simplesmente não, era impossível Eu substituir acho que se o for nos tempos de hoje em dia, ia ter Heath Ledger com inteligência computador. artificial, Mas talvez Mas não, né? O Nolan ele tem seus princípios. o Nolan não gosta desse CGI, fica aí a reflexão, mas É, então eles decidiram não substituir e aí eles precisaram até, talvez, aumentar outras histórias. Mas a gente tem o Bane aqui. E é um bom filme, cara. Eu lembro de ter assistido esse filme logo que lançou, né? Aí eu já era mais velho, já havia assistido os outros dois filmes. esse foi o primeiro da trilogia, assim, que eu fui no cinema também ver. Esse filme eu gosto bastante, mano. Eu sei que muita gente não curte e muita gente acha o Bane meio tosco, né? Eu já acho esse Bane bem legal. Eu gosto pra caramba, assim. E esse é o único da trilogia, tipo, deixa eu confirmar, não é não. Mas ele também bateu o bilhão. Porque o Batman, The Dark, o primeiro Batman Begins, ele fez singelos 300 milhões de dólares, que a gente tinha dito, né? 370 Uhum. milhões de dólares. O Dark Knight fez 1,006 bilhão de dólares. Ele já foi um estrondo, assim. E com um orçamento de 185 milhões. Esse filme teve ali 230 milhões, mais ou menos, de orçamento, e ele também bateu 1,081. Então ele fez até mais dinheiro do que o Dark Knight. Ele tinha mais expectativa, né? Porque eu acho que o Batman Begins ele setou ali e a galera falou: ah, tá bom, vamos ver o próximo filme do Batman. E aí o próximo filme do Batman chegou com os dois pés no seu peito, né? Com voadora no seu peito. E É, esse filme, ele já tinha a expectativa mesmo. Pô, vai finalizar a trilogia, vai ser loucura. E aí a galera ficou tipo, ah, tá eu acho que bom. o problema foi a expectativa mesmo, porque não é um filme ruim, eu acho Não. que ele fecha bem, assim. É que eu acho que acaba fazendo ganchos de coisas que não precisava, né? E assim, ele tem umas coisas mais breguinhas também, né? Sim. Ele tem umas coisinhas mais bregas. Tipo, falando aqui, sem meio fora de contexto, mas ele usar o símbolo dele de fogo no meio da cidade, essas coisas que são meio quadrinho, mas que você olha e fala assim. Por que que ele tá fazendo isso? O que que Mas o é que os Batman quadrinhos fez? têm essas simbologias, né? Eu acho brega, mas Mas então, mas aí que tá. gosto de algumas coisas. Aqui é o mundo real, né? Aqui, em teoria, o Nolan, ele setou lá no fundo que era o mundo real. Então, tipo, o que que o Batman fez? Ele pegou uns
uns carvão, uns óleo, e fez um desenho, um mapa da cidade por cima. Aí ele foi setando, aí ele foi espalhando esse óleo sem ninguém ver durante a noite. E aí de manhã cedo ele acendeu e se vestiu de Batman e saiu voando. Como que aconteceu isso? Entendeu? Tipo, tem essas premissas, né? Porque tem o Batman, ele fica adormecido, né? Todo esse tempo, né? Ele fica. Então, vale dizer que depois que o que rola, No depois dos segundo filme. acontecimentos dos últimos filmes, né, recapitulando, o Batman ele meio que desaparece e tal, e o Que o próprio. Batman tem dessas, né? O Batman, ele. Ele tem dessa. O próprio Christian Bale, né, próprio Bruce Wayne, tá todo ferrado fisicamente e tal. Um pouco do que é o Dark Knight, né? Do quadrinho, que ele tá mais velho, ele tá fudido e assim por diante. Bem de leve, assim. E aí ele tem que voltar a ser Batman, por algum Porque motivo não tá dando, chamado. não tá dando mais, né? Ele tem que voltar a ser Batman por um motivo chamado Tom Hardy. Eles contrataram o Tom Hardy pra ser o Bane, e ele não consegue falar sem aquela máscara. E, e aí o Bane tá atacando o Zaralho aqui. Eu acho que esse Bane, cara, ele é bom. Eu gosto bastante do Bane. Mas eles dão uma estragada nele no fim do filme, né? Então. Eu gosto um pouco do plot, assim e tal, mas esse filme tem seus problemas, né? Tem seus O problemas. filme ele é bom, cara. O filme ele é bom. Mas eu acho que em comparação a Dark Knight, ele não chegou lá, né? Não chegou lá, mas ele é bom. Eu acho que ele, pensando num contexto geral, assim, ele é melhor até que o Begins, assim. Tem mais Batman, né? Eu acho Ah, que ele é já melhor tá que o tudo mais Begins. setado. Ele é mais legal que o Begins mesmo. E, Sim, aliás, colocando um contexto de 2012 pra cá, ele é melhor do que muito filme de herói que foi lançado, né? sim, sim, E assim, o esmero técnico, a direção do Nolan, a atuação do Christian Bale, ele continua muito bom. Eu acho que sim. o que perde aqui, na verdade, é o roteiro mesmo. E, pasmem, né? Não tem o David S. Goyer nele. Tem só. O Goyer, ele tá só story-by de novo. É. Então, assim, é culpa do Nolan? Também, né? Porque se o roteiro é do Nolan, e o problema é o roteiro. Fica E aí o a irmão, né? reflexão. E o irmão, né? Que não deu conta de salvar. Mas Exatamente. é um bom filme, eu acho que juntando os três, assim, Que é, isso. é, Se a gente juntar a é show. trilogia. Juntando a trilogia, é muito bom. Pra uma coisa de blockbuster, levar todo mundo no cinema, fazer R$ 1 bilhão, assim, bilhões de dólares. É. Filmaço, cara. Todos os três valem muito a pena e valem a pena ser revistos, caso você tenha visto há muito tempo. E você tá aí, pô, quero ver Oppenheimer, não tem nada a ver, mas vale a pena. Tem a ver sim. Tem a ver em relação à direção, tem a ver em relação a como o Christopher Nolan gosta de trabalhar essas figuras que, em teoria, eram para ser heróicas, mas elas, na verdade, têm um fundo não tão heróico assim. Oppenheimer vai ser meio que o contrário, era uma pessoa que era para ser execrável e automaticamente ela é convertida em herói, e como a sociedade reflete os heróis que eles têm. Então, assim, eu sei que eu tô estendendo um pouco a conversa do quanto o Batman pode ser comparado ao Oppenheimer, e eu acho que o Oppenheimer vai ser bem diferente, mas dá pra você entender como o Nolan sabe trabalhar a temática, entendeu? E como Cria um universo legal aí, né? ele sabe trazer as coisas pra dentro desse universo. Então, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir os Batman, mesmo que você não seja fã de filme de herói. Se você gosta de bons filmes, ele vale, entendeu? Pelo menos o Dark Knight. Você nem precisa ver o Batman Begins. Você pode ver só o É, Dark Knight. isso, e dá pra saber também o que ele é capaz de fazer sem CGI, né? Que também tá muito vinculado com Oppenheimer, né? Pô, tá aí Capota uma coisa. caminhão, o cara não Nossa, tá nem aí pra nada. tá aí uma coisa que a gente não falou, mas os efeitos práticos desse filme são absurdamente bons, cara. Uhum, São muito legais mesmo. sim, E é uma coisa que ele vai fazer, né? Agora, novamente, o Oppenheimer, ele falou que não tem CGI. é. Eu acho que o Então, que ele consegue fazer sem CGI, ele faz, né? Eu acho que os próximos filmes aí tem algumas coisas que são impossíveis, mas o é que ele verdade. consegue fazer, ele faz. Então, vamos passar para os próximos filmes. Vamos lá. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque o Dark Knight Rises, ele é de 2012. Mas entre o Dark Knight e o Dark Knight Rises, né?
a gente teve outro filme do Nolan que é muito gigante. Ele é muito gigante mesmo, que é A Origem, cara. O famoso Inception. Esse é um filme que, se você viveu usando o ano 2010, ali 2011 também, até chegando em 2012, talvez, você não conseguia conversar com um ser humano que gostava de cinema e não conseguia não falar de Inception, né? Inclusive pessoas que não são cinéfilos, né? Não tô nem dizendo. Pessoas que gostam mais ou menos de cinema assistiram esse filme e era uma maluquice, mano. É, 2010 mesmo. Foi o filme do ano que eu diria assim, de que, tipo, as pessoas foram ao cinema assistir, as pessoas assistiram o seu DVDzinho, baixaram o seu torrentezinho, todo é. mundo viu Eu acho que Inception, na mano. época que era o VCD, fazia bastante sucesso As também. pessoas assistiram o seu DVD pirata, o seu VCD, e todo mundo assistiu. Eu lembro 2010, né? Eu tava ainda no ensino médio. E meus amigos de ensino médio, que não eram pessoas que iam tanto ao cinema e não curtiam tanto, tipo, vamos falar sobre filme. Não era essa a questão, né? Onde eu estudava, definitivamente, não era essa a questão que se discutia. Mas A Origem, sim. A Origem era um filme que as pessoas falavam na escola, assim, galera. É. Tipo, falavam, gente, vocês viram esse filme? O filme é muito louco, o filme é não sei o quê. É que eu acho que a definição dele é essa mesmo, né? É filme muito louco, né? Tipo, eu acho que Uhum. ele mistura muito isso, né? Ele é aquele filme pro cinéfilo sujo, né? Que já gostava do Nolan ou que começou a gostar a partir desse filme. E ele é também, tipo, um bom filme de ação, assim. Eu acho que ele é um bom blockbuster, se assim a gente puder chamar. Não, total. E é um filme que eu acho que dos que a gente falou aí, talvez o Batman não tenha furado tanto a bolha, mas eu acho que esse aqui ele fura de atingir todo mundo. Atinge velho, atinge criança, atingiu todo mundo, que eu acho que pô, eu acho que aqui com a maluquice dele ele consegue tudo isso e a gente tem DiCaprio, né? Porque DiCaprio vende bem. E eu acho que mais que isso, aqui é ele criando uma nova IP, né? Porque o Batman, quer queira, quer não, é o Batman, tá ligado? Todo É, mundo sabe quem é o Batman. sim. Esse filme não, pô, ele é um filme aleatório. Um filme aleatório que foi lançado em 2010. Mas ele é um filme aleatório que foi lançado em 2010, que é um filmaço, assim. Eu gosto de A Origem. Eu não acho que A Origem é esse filme, inclusive nem do Nolan, eu acho que ele nem é o meu top 3 do Nolan, ele não entra, A Origem. Eu acho que se eu Olha, fosse Eu acho olha. que não entra, não. Se eu fosse colocar um top 3 do Nolan, assim, falando da ponta da minha cabeça, eu ia Vamos colocar deixar o. pra fechar assim, vamos deixar pra fechar assim. Tá bom, então. Então a Origem não entra no meu top 3 do Nolan, mas não é como se ele fosse um filme ruim. E entre blockbusters que a gente tem lançados neste século, que é isso, cara? A Origem é filmaço, assim. Ele é um filme divertidíssimo de assistir. Ele é um filme que te pega e você entra nas regras dele ali, né? Porque ele fica te apresentando, te apresentando, te Sim. apresentando. Só que ele Ele, já ele perde começa, um tempo nisso e funciona, né? Eu acho que é essencial, assim, né? ele começa bem, ele te deixa confuso, aí ele começa a te explicar. E aí você começa a explicar e você fica, tá bom, Aí tá você bom. acha que tá entendendo. Aí você acha que você tá entendendo. Ou você não está entendendo nada. E aí você começa a ficar um pouco cansado. Aí volta para a maluquice dos sonhos dele, e aí você fica hypado de novo, entendeu? E você fica confuso de novo, e você fica. Enquanto ele tá ali, mano, ele tá te prendendo mesmo. Então, ele é um exercício de filme de ação muito maneiro. Só que ele não é só um filme de ação também, entendeu? Então, ele tem temáticas muito legais, ele tem o DiCaprio muito bem, outros atores e atrizes tão bem também. Cara, ele é um filme assim. Aqui ele conheceu o Tom Durinho, né? Não, ele trouxe daqui pro Bale, né? Isso. O Cillian Murphy aqui de O Cillian novo. Murphy tá aqui de novo. É o ator dele, né? A excelentíssima Marion Cotillard. É, o Ken Watanabe. Pô, todo o elenco, né? Porque o Nolan, ele é esse cara aí. Que ele tem elencos inchados, assim. Os elencos dele são bons, normalmente. E em Oppenheimer, a gente tá vendo isso elevado a potência Wes Anderson, né? Todas as pessoas estão no filme do Oppenheimer. Mas mais do que ser um filme com um roteiro muito divertido, muito gostoso de ser assistido,
É um filme muito bem dirigido, mano. Ele é um Sim, filme que ele tem um ritmo que tá o tempo todo ali, ó. E isso tá dentro até do próprio filme, né? Essa questão de ritmo, de sincronia. sim. Ele é um filme muito bem editado, ele é um filme muito bem dirigido, ele é um filme com beats de roteiro muito gostosos de acompanhar. Sim, não te satura tanto, eu acho. Eu acho que, Não, dependendo da pessoa, talvez. Mas eu acho que ele explica, aí tome ação com o que você aprendeu. Aí você fica confuso, aí explica, aí tome ação. Eu sim, acho que ele fica muito nisso de. Será que você tá entendendo? Mas tome ação. tem uma hora que ele dá umas barrigadas. Tem uma hora que ele dá umas barrigadas. Se você rever, você vai entender o que eu tô falando. Mas ele não é um filme perfeito, não é? Mas nem de longe, ele é um filme pra só ignorar, tá ligado? Ele é um filme bem legal. E assim, pra mim ele é 2010 total, assim. Eu acho que ele é um dos filmes que simboliza a década passada de filmes. É, ele é muito. Ele tem muitas referências e ele tem muito essa questão de querer fazer do jeito dele. E ele é um blockbuster, ele é um filme de ação e ele se leva muito a sério, sabe? Tipo, pra mim ele é 2010 total. Ele abre bem a década com. Na verdade, ele fecha a outra década, né? É, Mas ele é. Pô, cara, ele é bem legal. Não tem como descrever. Se você ainda não assistiu a Origem, eu acho que vale muito você assistir a Origem. Vale muito a pena. é, É bem mais interessante do que assistir Tenet, eu acho. sim. Então, Eu gosto bastante. ele seta a maluquice e ele é um sci-fi, no fim das contas, também, né? É, Então, de certa forma. ele é um sci-fi com ação, né? É, Mas ele não deixa de ser um conceito de ficção científica, né? sim. Ou Então, aquilo existe e a gente não sabe. né, fica aí a discussão. Ele tem trama política, ele tem tudo, mano. Ele é uma saladona, assim, e divertidíssimo. Eu acho que ele é um filme divertido. Eu lembro de em 2010 eu assisti esse filme pelo menos umas 3 vezes. E pelo menos umas duas foi de galera, assim. Então, foi gostoso de ver, mano. Tem um filmão. Acho que aqui ele começa a juntar e a galera dele, né? O fã-clube dele, e falar, ó, eu sou bom, viu? Isso, Porque, né? né, ele fez Memento lá, que eu acho que pra mim é um grande filme dele, o Amnesia, mas eu acho que depois do Batman, ele falou, ó, pá, Batman, é que ele falou, ó, tá vendo? É isso que eu sou, sabe? Tipo, Total. tem lá suas boas indicações ao Oscar, sabe? Tipo, acho que esse filme aí tem, sei lá, 9 indicações ao Oscar, é uma festa, né? Inception? É, Deixa eu ver aqui qual é o eu acho que ele Um, tem. dois, três, Eu quatro, sei que cinco, pelo seis, menos sete, umas duas, três oito. levou. Ele tem 8 oito indicações. indicações ao Oscar, inclusive melhor filme. E ele tem 4 Oscars, né? Fotografia, edição de Diretor, som, mixagem de som, ou seja, hoje ele teria um só. E ele também levou como melhores efeitos visuais. Efeitos visuais, fotografia e as duas de som. Ele ganhou. E ele também concorreu com a trilha sonora do Hans filme Zimmer, do né? ano, né? E filme do ano, né? Filme do ano e roteiro. E direção de arte. Ah, direção ele ainda não tá aqui. Não foi indicado a direção, não. Mas vale dizer também que tem o nosso querido Hans Zimmer, né? Que é um É um compositor compositor aí. que tá sempre com o Nolan, né? Tá fechado, ele é fechado com o Nolan. E sabe pouco, né? Sabe pouco. Não, conhece poucos caminhos de concorrer ao Oscar, assim. Ele tem só dois, mas ele tem pelo menos umas 80 mil indicações. É. Putz. Aproximadamente. Ele tem só dois prêmios? Só dois. Quer chutar? Rei Leão e Duna, você acredita? Rei Leão e Duna. Nossa. Pro Interstellar, não. Que dane, né? Não, mas ele só concorreu. Tá bom. É que aqui a trilogia desse filme aqui, eu acho que dita muito o ritmo do filme, né? Eu acho que A trilha aqui sonora, é. você tá falando? Isso, a trilha sonora. A trilha Sim, sonora do filme, ele dita muito na loucura, no, acho que tudo, assim. Faz tempo que eu vi o filme, mas pelas algumas coisas que eu lembro, eu acho que. tem sim. E ele, pô, tem umas coisas. É que assim, o Hans Zimmer, ele é gênio, né? E ele tem umas coisas que ele faz com a música da nossa querida Edith Piaf, que toca bastante no filme, né? Mas tem cor, ele pega elementos da música da Edith Piaf e ele leva para as outras faixas de sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, e ele vai mexendo na trilha sonora para complementar e ser uma coisa meio onírica e ser uma coisa meio extensa, sabe? Cara, a trilha sonora desse filme
Ela é muito maneira. Ela é muito maneira mesmo. Ela é muito bem trabalhada, lógico, né? O Hans Zimmer, ele Não dá bola não fora, trabalha né? mal, ele não trabalha mal, né? O cara, ele sabe trabalhar, né? Então, assim, é filmão, ele é um filmão bem feito. Vale muito a pena assistir a origem, com certeza. É um filme divertido. É filmão, filmão, filmão. E aí a gente pula no tempo, né? E aí, já que a gente tá falando de tempo e de relatividade e de ida e volta, a gente vai ter que falar sobre o outro filme, que aí é aquele filme que a galera que não assistiu tanto filme na vida, assistiu Interestelar, porque gostou de A Origem, e falou, meu Deus, Interestelar é o filme da minha vida, né? Tem muita gente que tem Sim. Interestelar como o filme da vida, assim. Ele é um pouco overrated, assim, nesse ponto. Não que seja Mas, ruim, mas eu acho que mas tem uma assim, galera que vai pra mais. a gente não tá aqui pra falar do gosto de ninguém. Se você tem Interestelar como um dos seus filmes favoritos da sua vida, tá ótimo, porque ele é um ótimo filme. Ele é um filme muito gostoso. É um filme que fez 700 milhões de dólares, então ele atingiu muita gente. E é mais uma vez o Nolan pegando um tema que é difícil, o sci-fi, que é uma parada que a galera normalmente não assiste, sendo justo aqui. É difícil emplacar filmes de ficção científica pro grande público. Cada vez mais difícil, na verdade. E numa época em que a gente está tendo milhões de filmes de herói, ele mesmo tinha acabado de fazer o Dark Knight Rises, e ele pega mais uma vez um tema mais deep na ficção científica e lança Interstellar, que eu, em particular, gosto bastante. Mas eu acho que o final dá uma estragada. Então, Hum. eu lembro É, de assistir Interestelar a primeira vez e eu fiquei impactado. Eu fiquei impactado de verdade. Eu tava indo pra faculdade quando eu assisti esse filme. Não conta pro Nolan que eu tava assistindo no meu celular. Não é pra falar pra ele. E eu tava aqui com meu fonezinho de ouvido. Eu tinha começado a assistir o filme muito cedo, então eu comecei. A maluquice, né? Eu devo ter começado a assistir esse filme umas 4:30 da manhã. Não sei por quê. Não me pergunte por quê, mas a vida do universitário, no último ano de faculdade, ela é esquisita, entendeu? Então eu comecei a assistir o filme, tipo, 4 horas da manhã e eu precisava ir pra faculdade. Eu estudava no período matutino. Então eu precisava ir pra faculdade, eu morava muito longe da faculdade. Eu morava lá na nossa querida Zona Norte, lá na Vila Nova Cachoeirinha, e estudava lá na Vila Mariana. Então, para quem não conhece São Paulo, eu morava de transporte público umas 2 horas e meia na minha faculdade, mais ou menos. E eu comecei a assistir e eu terminei o filme no celular, mano. Eu falei, porra, não tem como ver esse filme depois. Eu tenho que terminar ele agora. E eu terminei ele no celular, que é já o filme chegando na Nolan, né? Com faculdade. suas 2 horas Isso. e meia, 2 horas e 40. Ele é um filmão longo, eu quis dizer. Ele tem 170 minutos, mano. Então ele tem quase 3 horas. É. E, meu irmão, quando eu terminei de assistir, eu falei, caraca, tô vendo, mano. Que isso, sabe? Sabe quando você termina um filme que você tá meio em choque? Eu tava meio em choque quando eu terminei de assistir Interestelar. Eu comecei a pensar no filme, eu falei, tá bom, né? Mas eu admito que quando eu terminei de assistir, de todos os filmes do Nolan que eu assisti, esse é o que me deu mais porrada, assim. Que eu terminei de ver e falei, caraca, meu irmão, this is cinema, sabe? Eu fiquei, será que isso aqui é cinema? Porque eu tava em choque mesmo. E eu acho que muita gente foi pega nisso, entendeu? Pega na coisa do plot e da maluquice. E ele é um filme que ele vai crescendo, né? Você começa o filme num ritmo muito lento, diferente dos outros filmes, porque a origem, você começa com um heist movie, né? Você começa com um assalto. Assim como o Dark Knight, você começa com um assalto. Uhum. Assim como os outros do Batman começa com impacto. O Nolan, ele faz bastante isso. E Interstellar, Começa na ele, fazenda. ele começa lento, mano. Ele começa devagar. Assim como outros filmes que a gente gosta dele. Como o que eu gosto bastante, que é o... Eu sempre confundo o jogo, tá? É o The Prestige. E eu nunca lembro se ele é É o grande mestre, né? é o grande Grande truque. truque ou Grande se ele truque. né? Ele é o grande É. truque. Então, The Prestige é outro filme que começa meio devagar, mas ele já te deixa confuso logo de cara. Aqui não, mano. Ele começa bem devagar mesmo. E ele não tá te deixando confuso. Ele tá te deixando entender.
a Terra, Ele começa ela bem tranquilo, né? Tá. a Terra aqui, ela tá só na areinha, a gente não consegue mais plantar, a humanidade se ferrou. É, a gente tem esse Matthew McConaughey aqui, que ele é um ex-piloto, e ele agora rouba drone, e não sei o que, eles são fazendeiros. Aí você, beleza, entendi. A gente Aconteceu com a Terra o que eles estão prometendo já há 20 anos, né? O aquecimento solar, o O aquecimento solar. aquecimento global veio aí. Veio aí, quem diria, né? Ninguém pôde prever isso. Não tinha como evitar. Ele simplesmente aconteceu. Aqui chegou, né? Chegou. E aí você fica, caraca, meu irmão, pode crer, né? Aquecimento global, tá aí mesmo. E aí, de repente, ele descamba para exploração espacial, buraco negro, teoria da relatividade, e tempo e espaço, e não vamos dar spoiler, e outros planetas, e água, e o caramba. E você fica, meu irmão, o que tá acontecendo? E ainda com um drama pesadinho, né? Um E drama drama pesadinho de fundo. familiar e tal, e caraca, aí você fica, porra, meu irmão, e o destino da humanidade depende disso. E você fica em choque, mano. A real é que o filme ele é construído, ele só cresce e cresce e cresce e cresce e cresce até você chegar num ritmo em que você vai explodir, mano. E o filme explode. E é maneiro. Ele é muito bem dirigido. Mais uma vez, efeitos práticos deliciosos de ver na tela. Ele presta homenagem a 2001, à torta e à direita. Inclusive, o jeito como ele filma as naves é bem parecido como o Kubrick filma as naves também. Se você gosta de ficção científica, você com certeza já assistiu Interestelar. Mas É. se você nunca assistiu Interestelar, mesmo sem gostar de ficção científica, pô, ele é um filmão, assim. Ele é um filme divertidíssimo. Eu acho que no final, ele dá uma bregada É. mesmo, de ficar brega, que pra mim dá uma estragada forte. É, Forte, assim. ele Mas, viaja um pouco demais ali, né? mas eu também sei que o problema sou eu. E eu peço aqui desculpa pro Nolan e pros fãs dele. Se você é muito fã de Interestelar, parabéns, pô, legal. Eu acho que o É um filme dá uma bom filme pra estragada no gostar, né? final. Mas é um É um bom bom filme pra filme pra gostar. gostar. É um bom filme pra gostar. E eu sei que a gente. Eu tô falando assim, quase de todos os filmes que a gente citou aqui. Ah, ele dá uma estragada no final, não sei o quê. É pra mim, gente. Eu que sou chato. E eu gosto muito de ficção científica. Então, especialmente Interestelar, ele dá uma churriada. E Mas não é aqui como é. se a experiência inteira do filme não valesse a pena. O filme ele é muito maneiro. Não tem como falar pra você ir ver no cinema porque não dá mais. Mas se em algum momento tiver alguma reexibição de Interstellar no cinema, esse é E o tipo de filme. aproveitar que com a saída do Oppenheimer aí tá tendo, pelo menos em São Paulo, né? Tem os noitão aí que tá exibindo vários filmes do Isso, Nolan. é verdade, gente. Aqui, ó, fazendo propaganda Oportunidade aí. gratuitamente. Interestelar tá passando no Noitão lá no Belas Artes. Então, provavelmente em outros estados brasileiros também devem ter essas coisas. Vá assistir, porque, tipo, Interestelar é um filme legal pra você mergulhar nele, mano. Ver ele inteiro. E é isso que o Nolan fala no fim dos contos. A gente tá enchendo o saco dele, que ele não gosta que você veja os filmes no celular. E eu entendo o que ele quer dizer. Porque os filmes são muito pra você estar imerso, entendeu? Os filmes que ele faz são muito pra você sentar, assistir na poltrona, ver a porra do filme de 1 hora e 2 horas e 50, mas tá entretido. E ele entrega, mano. Normalmente, pelo menos até Tenet, ele entregava, entendeu? Você realmente tem uma experiência diferente no cinema. Então, veja no cinema. Os filmes que você puder ver no cinema, vê no cinema. Especialmente filmes assim. E isso aqui a gente tem a trilogia do Hans Zimmer também, de novo, né? Que é uma E puta a trilogia. trilha sonora. Você tá falando trilogia, trilha É, sonora, vai ser maluco, toda então. vez. Eu fiquei com o negócio do Batman na cabeça. Tô com Batman na cabeça, é trilogia. A trilha sonora do Hans Zimmer aqui, ela é bonita de novo. Eu sei que tem gente que fala que ele só caiu, né, no órgão. Mas, Ah, tipo, mas pra eu acho mim, que combina muito com o ritmo do filme. Eu acho que até mais do que em A Origem, a trilha sonora aqui, ela dita muita coisa, ela carrega bastante alguns momentos emocionais, assim. Ela é bem grandiosa, apesar dela ser minimalista, ela é grandiosa, né? Porque o Hans Zimmer, ele tem essa coisa do minimalismo, às vezes. E nesse filme ela é bem minimalista. Mas ela é uma trilha muito maneira. É uma trilha muito gostosa de ouvir até depois, sabe? Você consegue lembrar das cenas dos filmes.
Então, é um filme de esmero técnico total. É um Sim, eu acho filme. que o Nolan ele tem isso, eu acho que é setup padrão, né? Uhum. Sempre vai ser muito bonito, o que der para ser melhor, assim, tecnicamente vai ser, né? Eu acho que Dunkirk, que a gente não falou aqui, eu acho que ele é o ápice disso, né? Em questão de esmero Total. técnico, pô, eu acho coisa linda, assim. A gente não vai falar de Dunkirk, mas Dunkirk é outro filmão dele, assim. Eu Sim. gosto bastante. Eu acho que ele dá uma. Ele não é o filme de guerra que as pessoas esperam que seja, né? Porque ele é um filme de guerra, mas ele é mais ou menos um filme de guerra só. É. Mas ele é filmaço também. Eu acho que ele é menos filme de guerra do que Interstellar é ficção científica, né? Total, total. É uma ótima definição. Ele é menos filme de guerra do que Interstellar é uma ficção científica. O Nolan ele tem esse negócio de misturar os gêneros, né? Colocar drama em tudo, e aqui eu acho que ele é mais drama do que guerra, né? Ele puxa para outro lado. E ele é um show de espetáculo técnico, assim, né? Ele é um. Sim. Assim como o que a gente tá falando agora, que é Interstellar. Eu acho que Interstellar é um, é um primor visual, inclusive. Ele é muito bonito. Eu lembro que quando lançou, e aí já não faz tanto tempo, né? Mas Que o já faz espaço é tempo bonito também. de mostrar, né? O espaço é mais bonito de mostrar que a Terra, né? E eu lembro que na época tinha aquela coisa do. Tinha lançado Gravidade há pouco tempo também. Acho que Gravidade é de Sim. 2012. É. E a galera falava de Gravidade. Ah, ele é o filme mais apurado, segundo cientistas, filme de Uhum. espaço que a gente já fez. E aí veio Interstellar e eles meteram de novo. A teoria da relatividade, ela é perfeita em relação ao que a gente estuda. E fez o buraco negro antes da foto, ficou E igualzinho, o hein? buraco negro. Pô, isso é loucura, né? Porque Isso é loucura. eles vieram com a representação científica do que se esperava que fosse o buraco negro, né? Já existia teorias de É. como ele era visualmente. E aí no porra do filme tem um buraco negro. E é igual na foto. É igual na foto, pô. E aí é A legal ver esse mulher, tipo a de mulher coisa. em 2022 tirou uma foto do buraco negro, que é um print do filme do Nolan, né? Pô, isso é legal pra caramba, mano. Porque, tipo, Isso é legal. é aquela questão do quanto que ele é chato. O Nolan, ele é chato. Eu acho ele chato pra caramba. Inclusive, ele fala, né? Ele tem. Eu vou criticar o Nolan aqui. Tem essa parada no Oppenheimer, que tem alguns cientistas mesmo, que fazem extra no filme, né? E perguntaram, pô, por que que não contratou gente normal pra fazer, já que não tem fala, já que não tem nada ele fala? Porque as pessoas, quando você contrata um extra pra fazer um papel ali, é o cara que tá varrendo o estúdio, tá ligado? Quando você Uhum. contrata um extra pra aparecer na cena, ele tá pensando no que ele vai comer no almoço. Aqui não. Essas pessoas são cientistas de verdade. Então, quando eles estavam nesse filme, eles estavam pensando no destino da humanidade. O Nolan, ele é esse cara chato. Ele é esse cara brega, entendeu? Ele é Vai mesmo. contratar qualquer idoso para fazer um extra? Não, vou contratar um cientista. Isso, ele é esse cara aí. Eu acho chato pra caramba, eu acho chato pra caramba. Mas Tem seu valor, né? tem seu valor, porque no fim das contas, o cara foi, encheu o saco de cientistas, os caras entregaram pra ele a teoria, explicaram a teoria, e ele escreveu o roteiro baseado no que os caras falaram. E o buraco negro era uma representação científica, apesar da gente ainda não ter imagens. E aí agora a gente tem imagem, é igual. É esse tipo de coisa que a gente gosta, entendeu? Isso Então, é um acertão, né? Tudo é um negócio. Eu acho coisa linda. para fechar, que a gente já tá 1 hora aqui falando do Nolan, vale dizer que o Nolan ele é um cara que ele entra de cabeça nos universos que ele tá representando. Ele é um cara que ama cinema, ele ama muito cinema, ele é muito apaixonado por cinema, assim como a Greta, né, que a gente falou Sim. no outro podcast. Ele é um cara que ele é apaixonado por cinema. E, pô, é legal ver filmes de gente que são apaixonados por cinema. O Nolan é o meu diretor favorito? Não. Mas eu acho que Oppenheimer vai ser é sim um dos grandes lançamentos do ano, entendeu? Eu falei de fazer o top 3. Eu diria que o meu top 3 do Nolan é o dos que eu vi, tá? Porque eu não vi tudo. É, Certo. eu colocaria, sem uma ordem específica, sem ser o ouro, prata e bronze, o Truque de Mestre, eu colocaria Dunkirk e talvez eu fechasse com Interestelar. Não, Interestelar não. Eu vou fechar com o Dark Knight.
Então é Vai. Dark Knight, Truque de Mestre e Dunkirk. E às Bom, vezes Dunkirk, às vezes Interstellar, entendeu? Que tá varia bom, muito. tá bom. Pra mim, já que você não ranqueou, eu não vou ranquear também. Não precisa. Eu acho que pra mim é o Dark Knight, o Interstellar e o Inception. Eu gosto bastante dos três, assim. Eu acho o Dunkirk muito bom, mas eu acho que a história de Interstellar pra mim é melhor. Uhum. Eu acho Dunkirk um show, assim, um show de muita coisa, muito bonito. Pô, eu acho ele até mais filme do que o Interstellar. Tanto que tem muito mais premiação e tal. Mas eu acho que o Interstellar, ele tem uma história melhor, assim. Eu acho que, pô, e a gente tem aqui o Matthew McConaughey que dá um show, né? Né, que bacana. O Nolan trabalha muito bem os atores dele, né? Sim, Ele se cerca de ótimos atores, claro, e ele sabe dirigir. A câmera dele é boa, entendeu? Em é. relação aos atores. Então, é bem. Normalmente tem shows de atuação. E é o que eu tô esperando, inclusive, do Cillian Murphy no Oppenheimer. Eu acho que vai ser indicação ao Oscar e o caramba, porque tem tudo pra dar certo. Pô, tomara. Altas expectativas aí. No fim é isso, né? No fim são altas expectativas para Oppenheimer, que com certeza vem forte, bem forte. Agora, essa semana já. Coisa É, linda, hein? Não vai nem precisar esperar muito. dia 20 agora. Quer só falar onde que estão os filmes? Pelo menos em Os que a grande gente parte deles. citou, os três do Batman estão na HBO Max, correto? Correto. E os outros dois estão onde? O Interstellar também tá no Prime Video e no HBO Max. E o Inception não tá disponível em lugar nenhum, por algum motivo aí que. Só para aluguel digital, né? Ele tá Pra alugar no. disponível para aluguel tanto no Google, quanto na Apple, quanto na Amazon, quanto no YouTube. Então, Isso, Microsoft. você pode comprar e você pode alugar, mas não tem disponível nos streamings, ok? Continuando o Nolan aí, o Dunkirk no HBO Max, o Tenet no Prime Video e o Grande Truque aí, que é o seu top 3 no HBO Max. Tá vendo? É fácil assistir os filmes do Nolan. Se você já viu algum dos filmes dessa lista e gosta, vale ver os outros que você não viu ainda. E tudo isso para aquecer aí para Oppenheimer, que lança agora dia 20 no mundo todo. Aquele reloginho tá finalmente chegando no canal. É isso, né? É isso, eu acho que pra ficar quentinho, né? Eu acho que o pessoal já esquentou muito pra Barbie, eu acho que agora, Deu pra aquecer. acho que agora pro Oppenheimer dá pra hypar ainda mais um pouquinho. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que ficou aqui ouvindo a gente falar bem e mal ao mesmo tempo do Christopher Nolan por mais de uma hora. E vá assistir Oppenheimer no cinema, a gente vai ver no cinema. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.